Olá, bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos escuta nesse momento. Eu sou a professora Carla Rafaela e estou juntamente com o professor Ian Duarte para debater sobre o afastamento e indisciplina nas aulas de educação física. Nós somos mestrandos do PROEF Polo UFAM e estaremos com você por alguns minutinhos falando sobre esse tema. Professor Ian Duarte, essa situação de afastamento e indisciplina dos discentes, infelizmente, é muito comum nas escolas. Na sua opinião, qual o motivo para isso acontecer? Olá, professora Carla. Para mim é um prazer estar falando com você sobre esses temas tão importantes na nossa área de educação física. Sobre os casos de indisciplina e afastamento dos alunos nas aulas, podemos citar alguns fatores. Penso que o principal deles, para a indisciplina, é a falta de acompanhamento dos pais, pois em diversos casos, vemos famílias em que os pais precisam trabalhar o dia inteiro e as crianças acabam ficando rotineiramente sem orientação, ou até mesmo tendo orientações erradas fora do ambiente familiar, acarretando em comportamentos inadequados. E isso se transfere para o ambiente também escolar. Sobre o afastamento das aulas, vemos isso acontecer geralmente com mais frequência conforme as séries vão avançando, que é quando também conforme o corpo vai sofrendo alterações, as transformações biológicas. Os jovens geralmente vão criando vergonha em realizar certas atividades, em que o corpo passa a ser o principal instrumento, seja por medo de sofrer bullying, seja por não querer se sujar ou para não se desarrumar, e isso acaba afastando parte dos alunos das atividades práticas. Eles preferem geralmente ficar quietinhos ali nos cantos, mesmo preferem, por vezes, até realizar atividades teóricas, né, como copiar textos, realizar fechamentos, realizar avaliações, do que as avaliações e as atividades práticas. Isso mesmo, professor. Você citou algo muito interessante, que é a parte da ausência da família, né? Na questão da indisciplina. Então, muitos familiares, muitos pais pensam que a escola só é um depósito de crianças, né? Que dá o horário, eles deixam lá eles vão adquirir conhecimentos, ter educação e sair de lá perfeito. Só que eles não percebem que a escola não é a principal instituição que promove essa educação. Eles precisam saber, precisam compreender que a escola ajuda na educação da criança. E se a escola faz a parte dela, digamos assim, mas lá na casa dele é totalmente diferente, não vai ter como, né? E a questão do afastamento, eu acredito que os alunos eles precisam ter a consciência de que o componente curricular educação física é tão importante quanto os outros. Então, se eles pudessem compreender isso, eles provavelmente fariam melhor uma aula, né? Participariam melhor de uma aula. Eles não teriam essa preguiça ou esse desgosto de fazer. Também, né? Esse caso de aumentar o nível, aumenta esse afastamento e tal, mas também vai desse lado, de que eles precisam ter consciência de que aquilo é importante, não para tirar uma boa nota e passar de ano, mas é importante para a vida dele, né? Então, nesse contexto, Darido, Gonzalez e Ginciene apresentam algumas reflexões no texto O Afastamento e a Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar, que inclusive está inserido no livro Desafios da Educação Física Escolar, Temáticas da Formação em Serviço no PROEF. É um livro muito bom que norteia nossos estudos no mestrado profissional em Educação Física. Vale a pena conferir. Mas voltando ao assunto, os autores comentaram que muitos professores e pesquisadores têm elaborado e testado nas últimas décadas propostas para enfrentar esses fenômenos. E você me falou nos bastidores que já havia estudado uma dessas propostas na universidade. Que bacana isso, olha. Você pode relatar esse estudo e qual a sua avaliação sobre essa proposta? É verdade. Durante a graduação, fiz parte de um núcleo de pesquisa sobre a pedagogia do esporte, e o método Sport Education foi nosso objeto de estudo.
O método consiste em 6 características do esporte institucionalizado, que são a época esportiva, a filiação, a competição formal, o registro estatístico, a festividade e o evento culminante. Essas características permitem aos alunos fazer parte de um ambiente de aprendizagem, desempenhando diferentes e igualmente importantes papéis no meio esportivo, seja como praticante, seja como organizador, divulgador ou até mesmo o entusiasta do esporte. Penso que o Sport Education é uma ferramenta interessante no âmbito das práticas esportivas escolares, pois as suas diferentes vivências contribuem para a diminuição do afastamento dos alunos e podem até ajudar a combater a indisciplina, visto que a organização em grupos é importante para o funcionamento do todo e isso requer ordem e disciplina por parte dos participantes. Isso, professor. E aí, a gente pode ver que essa metodologia estabelece um ambiente prazeroso e entusiástico, né, para os alunos, e aí oportuniza uma motivação para a turma, porque proporciona um maior envolvimento dos alunos com uma menor habilidade e que eles passam a ter a oportunidade de desempenhar funções tão importantes quanto os demais na formação da equipe. E aí, o senhor já conseguiu fazer, né, colocar em prática essa metodologia em alguma das suas turmas? Sim, Carla, já tive a oportunidade de utilizar esse método com meus alunos, né? Principalmente eu gosto de usá-lo com os alunos do sexto ano, né? Que a gente tem um conteúdo de atletismo, né? Seguindo a proposta pedagógica da nossa Secretaria Municipal de Educação aqui de Manaus. Então a gente consegue agrupar a turma em equipes, né? E mostrar para eles as modalidades, as provas do atletismo, né? Seja de saltos, corridas, lançamentos, e com isso organizar algumas competições para eles durante o ano, né? A gente realizou alguns festivais, algumas competições entre as turmas, né? Os famosos interclasses, que a gente conseguiu fazer com que todos participassem, se envolvessem, né? Seja participando, seja organizando, seja tendo relações com as outras turmas, para que ocorressem de forma tranquila, de forma harmoniosa, né, os jogos, que todos participassem ao mesmo tempo, né? Inclusive é importante que eles se revezem nessas funções, né, para não ficar só em uma função durante todo o processo. Então, Carla, você disse que não tinha conhecimento desses conteúdos sobre o tema, mas com certeza se aprofundou no assunto, né, em algum artigo. O que você leu? Conta pra gente um pouco sobre esse artigo. Então, eu li o artigo de Alessandra Caetano, que tem um tema: o jogo nas aulas de educação física e suas implicações no desenvolvimento moral. Esse artigo é, na verdade, um trabalho de investigação que eles desenvolveram com turmas de quinto ano no, no, em São Paulo, no município de Valinhos. Mas o que ele coloca? Que o jogo ele tem algumas categorias, né? Essas observações elas foram organizadas em categorias. A primeira categoria é a situação envolvendo a habilidade dos alunos, né? É aquela situação em que a pessoa não se sente apta a realizar a atividade, ou quando realiza, tem aqueles colegas que proporcionam um desconforto, né? Por não ter habilidade, aí vem aquele coleguinha que começa a querer diminuir, né? O colega que não tem habilidade, e nessa hora o professor tem que intervir de maneira positiva, né? E aí tem uma outra categoria, que são situações envolvendo questão de gênero, né? Dividir a atividade entre masculino e feminino, entre homens e mulheres. E aí isso também é muito, muito ruim, né? A gente precisa fazer atividades com as crianças de maneira mista, de maneira geral. E tem uma outra categoria que é das regras, o cumprimento versus o descumprimento, que é verificar na situação do jogo
as regras, né? E aí tem que ser em consenso com todos, porque quando o aluno ele elabora as regras junto com os colegas, é mais fácil dele cumprir essas regras, né? É diferente do que o professor chegar lá, essa é a regra tal, e aí o aluno acaba ou esquecendo, porque não prestou atenção, ou realmente invalidando essa regra, porque para ele não importa, né? Então, é, essa é uma outra categoria, né? Do cumprimento e do descumprimento das regras. E aí é necessário que o professor saiba intervir na hora necessária, né? Que ele saiba aproveitar todas essas categorias para poder somatizar na aula dele, desenvolvendo, fazendo esse desenvolvimento moral do aluno. Carla, de fato, a gente percebe que a intervenção do professor ela é de suma importância, né, para o bom andamento das atividades e de todo o plano metodológico que o professor segue. Caso não ocorra, dificilmente qualquer método utilizado por ele vai dar certo, né, porque os alunos vão acabar levando a atividade de maneira solta, né, sem muito nexo com aquilo que o professor quer passar. E de acordo com a sua experiência, essa estratégia daria certo quando você trabalha? O que você acha? Por quê? Na verdade, eu já até tento colocar essas intervenções através de jogos. Por isso que eu escolhi esse tema, né? Esse artigo de jogo nas aulas de educação física e suas implicações no desenvolvimento moral. Eu já consigo um pouco intervir no momento das habilidades, quando, principalmente teve semana passada, teve um aluno, né? Eles jogam misto, eles jogam misturados, meninos e meninas. Então teve um aluno, a menina errou o lançamento e o menino foi xingar. Parei o jogo, fui lá, conversei com eles que isso não era motivo, o erro dela não era motivo para tal xingamento, que ele deveria respeitar e tal. Tive uma conversa com eles, né? Então, eles conseguiram dar continuidade no jogo sem xingamentos mais, né? Então, no caso, na segunda categoria, que é de homens e meninas, né? Meninos e meninas, eu também já faço a parte mista, sem separação. E a parte de respeitar as regras também já é um avanço nas minhas turmas. A única coisa que eu ainda não consegui foi fazer com que eles discutissem as regras antes do jogo, né? Eu, infelizmente, ainda coloco as regras para eles obedecerem, para eles executarem a atividade. Mas eu vou tentar, acho que vai dar certo. Se as duas primeiras categorias já tá dando certo, então eu acho que eu já vou começar a colocar a terceira categoria de eles fazerem as regras em consenso e tentarem respeitar, né? Entendo, professora. Então, realmente, a gente pode concluir, né, que, em qualquer que seja o método usado pelo professor, né, para combater as questões de indisciplina e de afastamento dos alunos, né, é essencial que o professor tenha nas aulas a intervenção, né, ao ver coisas erradas, em atos de indisciplina, quando for para o afastamento, para mostrar ao aluno o benefício daquilo que ele pode aprender dentro da atividade, pode executar dentro da atividade, para que assim cada vez mais os alunos possam participar ativamente de todas as atividades da educação física. Então, Ian, muito obrigada por esses esclarecimentos, né? Nosso tempo já acabou, infelizmente, e a gente fica por aqui. Tchau, tchau.